livros Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, capítulo 4. Aspectos éticos e sociais do hipnotismo. Qualquer médico que brinque com hipnotismo está brincando com dinamite, declarou o professor Harold Rosen, da Universidade Johns Hopkins de Baltimore, perante 4.000 profissionais de psiquiatria em sua convenção anual em Atlantic City. Que o uso do hipnotismo envolve riscos, os próprios hipnotistas admitem. Começaremos com um dos menores perigos. Na opinião dos especialistas, é contrário aos resultados desejados dar tratamento hipnótico a pessoas que sofrem de esquizofrenia, uma das formas mais comuns de doenças mentais. O hipnotismo pode agravar a situação irremediavelmente ou pode transformar um caso incipiente em esquizofrenia total. Condições tais como esquizofrenia devem ser cuidadosamente diagnosticadas antes do tratamento, uma vez que o seu uso do hipnotismo, em tais casos, pode agravar o problema e pôr em operação outros sintomas, ou apressar o seu desenvolvimento, afirma o Dr. Spiteri. O mesmo perigo existe com outros pacientes mentais, por exemplo, os paranoides e os esquizoides. Ainda que o método não tivesse outras fraquezas, somente psiquiatras especializados poderiam empregá-lo, porque em certos casos, para esquizoides, a hipnose poderia levar à transposição da linha divisória e torná-los esquizofrênicos. Certos paranoides, se submetidos à hipnose, podem algum dia empunhar um revólver, acusando-nos de lhes haver roubado a inteligência ou lhes havermos enxertado uma máquina no cérebro, e etc. Tende cuidado com os paranoides. O Dr. Harold Rosen, então presidente da Comissão sobre Hipnose da Associação Médica Americana, falando perante 4.000 psiquiatras e relatando sua própria experiência, disse que durante os últimos 7 anos ele tivera de recomendar 8 dos mais distinguidos hipnotistas a instituições de tratamento mental. Os recomendados estavam entre os mais notáveis em sua profissão nos Estados Unidos. E acrescentou que durante este mesmo período tinha sido chamada a atender pelo menos 3 hipnotistas cada mês. Pode uma atividade capaz de produzir tão terríveis resultados naqueles mesmos que a aplicam, embora com propósitos terapêuticos em mente, ser considerada inofensiva? A auto-hipnose, a capacidade que tem a pessoa de induzir um estado hipnótico em si mesma, hipnose espontânea, constitui uma das mais perigosas formas de hipnotismo. Em alguns casos, a condição vem inesperadamente, espontaneamente, enquanto a pessoa está em casa, mas na realidade ela ocorre em virtude de uma ordem que o médico hipnotizador deu ao paciente. Fazemos notar de passagem algo do poder da arma que o paciente pôs nas mãos do hipnotizador, a quem se submeteu. Em outros casos, é um médico que se acostuma à auto-hipnose na vã esperança de desfrutar ele próprio alívio de ansiedades e problemas emocionais que o molestam. A experiência obtida nos Estados Unidos, explica o Dr. Juan Marin, mostra que entre os hipnotistas a prática da auto-hipnose está se tornando cada vez mais comum, costume que os antigos hindus e os sábios egípcios do tempo dos faraós praticavam. Mas a auto-hipnose age como uma droga tal, como a morfina, cujo uso leva a infeliz vítima a um abismo do qual jamais pode escapar. E nesse caso, o abismo é a alucinação e insanidade. O Dr. Marin conclui dizendo: o Dr. Rosen, em seu discurso em Atlantic City, citou alguns casos altamente carregados de emoção. É, portanto, melhor não brincar com fogo e resistir à tentação de ir demasiado longe nas profundezas do consciente humano. Comentando os meios usados pelos hipnotizadores para produzir a auto-hipnose, a hipnose espontânea, em alguns pacientes, dando-lhes ordem enquanto em transe no consultório médico, o Dr. Spiteri diz: se não tome especial cuidado com isto,
O paciente pode tornar-se hipnotizado e não despertar por 8 horas ou 10 horas depois de que geralmente ele entra em sono natural. Tive tal experiência com William, ele acrescentou. Não me lembro se deixei de insistir suficientemente ou se ele não entendeu a técnica muito bem. O fato é que ele entrou em auto-hipnose e ficou um período excepcionalmente longo de 3 dias nessa condição. Ele foi removido para um hospital onde, em virtude de seu pulso lento, retesamento, pele rósea e pupilas levemente dilatadas, foi julgado como estando sob influência de barbitúricos. Fizeram-lhe irrigação estomacal, injeções intravenosas de coramina. Quando a auto-hipnose terminou 3 dias mais tarde, naturalmente ele despertou e passou para o sono natural. Dissemos já que uma completa e incondicional submissão da vontade de uma pessoa a outra caracteriza o estado de hipnose e constitui uma entrega deliberada do poder pessoal de escolha. O vocábulo do hipnotismo disfarça essa submissão e entrega da vontade com o nome de colaboração. Colaboração culmina numa sujeição incondicional do hipnotizado ao operador durante o transe hipnótico, bem como para o resto de sua vida. A condição intensifica-se porque o médico, para produzir a hipnose, recorre a várias técnicas a fim de impressionar o paciente com as faculdades e poderes pessoais do médico e para desenvolver nele, desde o início, um estado de completa submissão. Igualmente indispensável é a relação de harmonia entre o hipnotizador e o paciente, uma espécie de apego médico-paciente. Isto requer deslocamento de toda outra personalidade ou conceito. Para ilustrar, uma mulher casada transfere os seus sentimentos de afeição e admiração por seu esposo para o seu médico. E uma pessoa religiosa, um cristão sincero, automaticamente substitui a Cristo, até então supremo em sua vida, pelo hipnotizador. Esta é uma espécie de deificação e apego sentimental que produzirá perigosas consequências, talvez impossíveis de serem neutralizadas. Provavelmente um dos mais negativos e prejudiciais aspectos da prática do hipnotismo seja o fato de ele conduzir a uma absoluta escravização da personalidade, a submissão de uma mente a outra, de uma vida a outra. Em capítulo anterior, observamos que todas as definições de hipnose mencionam que o paciente sofre um estreitamento do campo do consciente. Ele se torna mera entidade mecânica, obediente à voz do operador, que pode levá-lo a rir ou a chorar, a sentir frio ou calor, a experimentar felicidade ou pesar, a criar em sua mente ilusões e alucinações que fundamentalmente influem em sua conduta. Um autor chega a asseverar que o hipnotismo dissocia os centros da região pré-frontal do cérebro e associa-os com os do hipnotizador, fazendo assim que a vontade, as faculdades inibidoras e críticas do paciente cesse de funcionar. Assim, nos encontramos discutindo uma situação de caráter sério, moral, ético e social. O hipnotismo não é matéria exclusivamente médica ou científica. É, antes de tudo, um problema de ética. É moralmente correto ou seguro que um ser humano renuncie à sua responsabilidade, sua livre individualidade, suas faculdades de raciocínio e se coloque inteiramente nas mãos de outro ser humano, ainda que essa pessoa se jacte de grande habilidade profissional? O autor, pessoalmente, tem o mais elevado respeito e admiração por muitos médicos sinceros que se dedicam com abnegado zelo e até mesmo com terna preocupação ao hipnotismo em seu esforço por ajudar os pacientes. Mas sua sinceridade não os livra de estarem laborando numa base errônea. A ciência não é garantia de moralidade. O conhecimento não protege necessariamente uma pessoa em sua inclinação para o mal. Em todo coração humano existem um estado latente e, algumas vezes ativo, pendores para o mal. Que diremos de seu uso na cirurgia?
A anestesia química também não suprime o consciente quando usada na cirurgia? O pentotal injetado nas veias de uma pessoa que está para ser psicoanalisada, para ajudá-la a vencer a resistência ao subconsciente, permitindo que venham à luz a experiências esquecidas, não suspenderia o consciente? A psicanálise, com auxílio de drogas, reduz o paciente à completa inconsciência ou uma zona de obnubilidade entre o consciente e inconsciente. Mas ele não está sujeito à sugestão, nem está num estado mental receptivo. Não pode ser um recipiente passivo de sugestões a certas coisas sem poder exercer sua liberdade de escolha. Isso não significa que aconselharíamos o uso do pentotal ou qualquer outra droga para a narcoanálise. Mesmo que o paciente só esteja sob ação hipnótica para fim de cirurgia, está em um estado que o torna receptivo a qualquer sugestão de ordem dada pelo hipnotizador, sem poder usar a sua própria vontade ou poder de escolha. Sob tais circunstâncias, portanto, ou para qualquer propósito, o hipnotismo continua a ser a mesma dinamite de que falou o Dr. Rosen. A pior parte da questão é que a influência do hipnotizador sobre o paciente se estende para além do tempo que ele está em estado de transe, com efeito dura pelo resto da vida. Entre os mais importantes efeitos descobertos pelos pesquisadores do hipnotismo, explica Rockliffe, está a da sugestão pós-hipnótica. Verificou-se que as pessoas altamente sugestionáveis podiam-se dar uma ordem enquanto o paciente estivesse sob hipnose, sendo esta obedecida após haver ele despertado do transe. O período entre o despertamento e o desempenho da ordem variava entre uns poucos minutos e vários dias ou semanas, ou em alguns casos até meses. Se a amnésia, que é o esquecimento, ocorria, fosse espontaneamente ou por ordem expressa de quem estivesse conduzindo o experimento, o paciente não sabia por que realizara certo ato irracional no tempo definido indicado pelo hipnotizador. Desses relatos, entretanto, emergia um fato simples, a saber, que os efeitos da sugestão pós-hipnótica podiam, em certas circunstâncias, afetar o comportamento subsequente do paciente a um grau inesperado. Para ilustrar a compulsão sobre a qual o paciente se encontra, ele aduz, a não raro, uma luta entre a mente do indivíduo quando chega a ocasião de levar a cabo a sugestão amnésica retardada. Estando para todo intento e propósito plenamente no comando de todas as suas faculdades, ele pode começar a sentir-se inquieto e desassossegado e geralmente tornar-se advertido de alguma compulsão e ações pelas quais não pode responsabilizar-se. Algumas vezes ele sente que deseja fazer algo e não tem paz de espírito enquanto não é praticada. Algumas vezes passam-se anos entre o tempo em que o hipnotizador deu a ordem e quando ela é levada a efeito, embora o paciente se sinta compelido a obedecer ao pé da letra. O Dr. Spiteri escreve: quanto à duração da sugestão hipnótica, podemos dizer que tem havido casos de obediência a ordens depois de ocorridos muitos anos. Pessoalmente tenho dado ordens, ele diz, como questão de experimento em que o paciente foi compelido a chamar-me ao telefone depois de 1, 2 ou 3 anos haverem se passado, desde que me visitou em meu consultório. Depois de terem sido essas ordens obedecidas na grande maioria dos casos, o paciente usa algumas escusas mais ou menos plausíveis para racionalizar o seu ato. Os médicos que usam o hipnotismo reconhecem a tremenda influência que exercem sobre seus pacientes durante o subsequente período de sua vida. O Dr. Spiteri afirma, falando de pacientes operados sob anestesia hipnótica, é possível sugerir padrões de vida para o futuro por meio da hipnose. Pode-se, se crê necessário, dar ordens de modo que, uma vez liberado o paciente, ele continue a executar as instruções dadas pelo médico e pelo especialista capacitado.
Em outras palavras, o paciente sente-se obrigado a obedecer cega e incondicionalmente às sugestões ao padrão de vida ou às sugestões que o hipnotizador lhe deu. A pessoa hipnotizada perdeu a liberdade de usar o seu próprio discernimento, escolha ou vontade. Ela se torna com efeito mero joguete de outro homem. Quando chega o tempo de consentir nas sugestões do hipnotizador, sentir-se-á compelida a obedecer e experimentará um sentimento de inquietação até que o haja feito. Nem mesmo saberá por que se comportou assim, pois o hipnotizador pode sugerir amnésia para o fato de que a ideia ou ordem originou-se com ele. Assim, o ser humano perde precisamente aquela característica que o classifica acima de todos os seres criados e o identifica como homem, a liberdade de pensar por si mesmo. Há ainda o sério risco de que a perversidade humana, a qual nem mesmo o conhecimento científico ou títulos profissionais podem cancelar, procure tirar vantagem de tal poder para satisfazer o seu egoísmo ou satisfação própria. Obviamente, submeter-se alguém à hipnose significa colocar nas mãos de outrem uma arma que ele pode usar com impunidade para arruinar uma vida. Mesmo sem ir a esse extremo, um profissional com a mais pura das intenções, mas cheio de conceitos errados sobre a vida e moral, pode induzir imenso, talvez irreparável dano. Muitos sustentáculos do hipnotismo insistem que os hipnotizadores não podem levar o paciente a violar sua própria norma de ética. Recentemente, o autor debateu a questão com um médico hipnotista, o qual afirmava enfaticamente que ele não poderia levar um paciente a agir contra os seus princípios morais. Se ordenar a uma mulher que se dispa, ela obedecerá, ele disse. Respondi-lhe, provavelmente essa afirmação podia ser verdadeira tratando-se de níveis mais leves de hipnose, que produzem apenas perda comparativamente pequena do consciente e do juízo crítico, como no caso de um bebedor nos primeiros estágios de intoxicação. Mas levando o paciente a níveis mais profundos de hipnose, com posterior enfraquecimento de inibições e da razão, é perfeitamente possível levar o paciente a cometer atos antissociais e até criminosos. O doutor admitiu a verdade do argumento, mas explicou que nem sempre precisa ir a níveis profundos de hipnose em seus tratamentos. Não obstante, é sabido que, em geral, os operadores aprofundam a hipnose tanto quanto possível, porque dessa maneira podem alcançar com maior facilidade os efeitos desejados. Um dos maiores perigos do hipnotismo reside nas sugestões pós-hipnóticas, como já falado anteriormente. Em virtude delas, o paciente sente-se obrigado a agir de uma determinada maneira, muito embora as ações não estejam em harmonia com sua própria vontade ou discernimento. E é mesmo possível produzir ilusões e alucinações pós-hipnóticas, como exemplo de provável pseudo-alucinação ou embuste da variedade pós-hipnótica, podemos citar, diz Rockliffe, o caso divertido de um experimentador na prática hipnótica que hipnotizou um paciente altamente suscetível e disse-lhe que ele estaria nadando numa piscina dentro de 7 minutos. Foi então sugerida a amnésia e o paciente foi imediatamente despertado. Precisamente no tempo indicado, o paciente mergulhou de cabeça no assoalho e começou a nadar vigorosamente, primeiro de lado, então de peito, e finalmente arrastou-se ao longo do assoalho de costas, chamando em alta voz a atenção dos amigos pelo nome. Poder-se-ia pedir mais completo grau de submissão, compulsão e falta de bom senso? Beren, um dos evidentes líderes do hipnotismo perto do fim do último século, era membro ativo da corrente de pensamento chamada Escola de Nancy. Escrevendo sobre o sonambulismo hipnoticamente induzido, ele disse: desejo falar sobre a possibilidade de influenciar-se o sonâmbulo hipnotizado a agir por meio de uma sugestão e
ter ilusões de sentidos e alucinações que serão experimentadas não durante o sono, mas somente depois de despertar. O paciente ouve o que lhe digo enquanto está dormindo, mas não retém qualquer lembrança do que lhe disse, nem mesmo se lembra de que lhe haja dirigido a palavra. A ideia que eu sugeri aparece em sua mente depois de despertar, mas ele esquece sua origem e crê que é espontânea. Atos dessa espécie têm sido observados por Bertrand, Noisette, Lebesgue e Richet. Tenho repetido essas observações várias vezes em certo número de casos hipnóticos e estou convencido de sua exatidão. Ele continuou relatando uma série de casos. Sugeri a D, enquanto dormia, diz Behren, que ao despertar, esfregasse sua coxa e perna dolorida, saísse então da cama e fosse à janela e voltasse para a cama. Ele fez tudo isto sem suspeitar de que havia recebido uma ordem para fazê-lo enquanto dormia. Sugeri a S uma ocasião que, ao despertar, pusesse o chapéu em sua cabeça. Então fosse ao meu aposento na porta pegada e o pusesse em minha cabeça. Ele fez isso sem saber explicar o porquê. Noutra ocasião, quando meu colega Charpentier estava presente, sugeri ao paciente que tão logo despertasse, tomasse o guarda-chuva de Charpentier, que estava sobre a cama, abrisse-o e subisse e descesse 2 vezes o hall exteriormente. Um pouco mais tarde, eu o despertei. Antes que tivesse aberto os olhos, deixamos o aposento, de modo que nossa presença não trouxesse a sugestão à sua mente. Logo, vimos-lo vir com o guarda-chuva na mão, mas não o abriu, contrariamente à nossa sugestão. Ele caminhou por toda a extensão do hall 2 vezes. — Que está fazendo? Eu lhe perguntei. — Estou tomando um pouco de ar fresco, ele respondeu. — Por quê? Está com calor? — Não, foi somente uma ideia que tive. Eu caminho ocasionalmente pelo lado de fora. — Para que o guarda-chuva? — Ele pertence ao Sr. Charpentier. — Quê? Pensei que fosse meu. Parece com o meu. Vou devolvê-lo ao lugar de onde o tirei. Algumas vezes o paciente cansa-se de procurar uma razão para aquela ideia que veio à sua mente, diz o Dr. Behren. Behren cita um caso de grande interesse. X é uma caixa, 47 anos, inteligente e mentalmente equilibrado. Ele sofre de cãibra de escritor, mas é de natureza vigorosa. Uma ocasião, enquanto ele estava no sono hipnótico, sugeri-lhe ao despertar fosse ao meu consultório e escrevesse "Dormi bem" numa fita de papel e pusesse uma cruz em seguida ao seu nome. Despertei-o após 1/4 de hora. Ele foi ao meu consultório e escreveu a frase que eu havia posto em sua mente, assinou-a e pôs uma cruz em seguida ao seu nome. — O que significa essa cruz? Perguntei-lhe. — Isto, ele disse. Juro que não sei. Eu a fiz sem pensar. No dia seguinte, sugeri-lhe enquanto dormia. Quando despertar, escreverá. Irei ver o Sr. Liebane quando o senhor sair. Ele devia assinar, mas em vez do seu próprio nome, escreveria o meu nome, Behren. Devia então ver que havia cometido um erro e apagar o meu nome e escrever o seu. Ao despertar, ele fez tudo isto e pareceu embaraçado pelo erro cometido. Pediu desculpas, jamais suspeitando que a responsabilidade do erro não era sua, nem que eu tinha sugerido. Repito que se trata de pessoa inteligente, não é um histérico ou nervoso. Sua imaginação é tranquila, sua mente bem equilibrada. Dou ênfase a isto porque algumas pessoas não suficientemente versadas no assunto insistem que somente os que possuem temperamento neurótico são suscetíveis de ser colocados em estado de sonambulismo. Que teria acontecido se o Dr. Behren não lhe tivesse ordenado que corrigisse o erro? E ainda mais, que teria acontecido se algum outro hipnotista com menos consciência tivesse ordenado ao caixa que fizesse um cheque de $500 mil e então assinasse com o nome de algum rico depositante no banco em que trabalhava?
surge uma pergunta. O que ocorre na mente do paciente quando ele recebe uma ordem sob hipnose para realizar um ato definido ou seguir uma determinada conduta mais tarde quando acordar? O comportamento do paciente em face das sugestões provê valiosa informação sobre a condição da vontade do hipnotizado. Do ponto de vista do psicólogo, não há nada tão estranho como estar na casa do paciente e observar o despertar e o desenvolver em sua mente de uma ideia sugerida por outrem. Por exemplo, estamos empenhados numa conversação que nada tem a ver com a sugestão. Súbito, o hipnotista, que está alerta e observando seu paciente sem deixar perceber, nota uma espécie de interrupção na cadeia de pensamento, um choque interior que é indicado por um sinal quase imperceptível, um olhar, um gesto, uma contração da face. Então a conversação continua, mas a ideia retorna, embora ainda fraca e indecisa. Há um pequeno quê de surpresa no olhar. Sentimos que algo inesperado está percorrendo a mente de tempos em tempos, como um relâmpago. Pouco a pouco, a ideia torna-se mais forte. Ela toma posse da inteligência cada vez mais. A luta começou. Os olhos, os gestos, tudo fala, tudo revela o conflito interior. O paciente ainda participa da conversação, mas de modo vago, mecânico. A mente está ausente. Todo ser está prisioneiro de uma ideia fixa que lhe domina a mente cada vez mais. Chega o momento e toda a hesitação desaparece. A face tem uma expressão de determinação e o paciente se levanta e realiza o ato sugerido. A luta é mais ou menos duradoura, mais ou menos enérgica, segundo a natureza do ato sugerido e, acima de tudo, de acordo com a condição do hipnotizado. Notai agora como o autor encerra a observação. Quando o paciente tem sido hipnotizado frequentemente, é tal a influência exercida em sua mente que ele é compelido a fazer coisas mais excêntricas, as mais angustiantes e até mesmo os atos mais perigosos, sem fazer qualquer esforço apreciável para resistir. Pode uma pessoa cometer um crime em virtude de sugestão pós-hipnótica? O Dr. Behren, depois de citar o seu colega Bonis, indica que discorda ligeiramente dele, em que às vezes o paciente, de modo fraco, resiste à ordem que lhe é dada hipnoticamente. Behren cita casos em que o observador notou uma luta e vacilação, mas em que a sugestão triunfou, muito embora o ato sugerido fosse antissocial. O Dr. Dumont, ele relata, levou uma mulher histérica à Sociedade Médica de Nancy. Ela foi hipnotizada e ordenou-se-lhe que ao despertar retirasse a lâmpada de luz de gás e a pusesse no bolso, levando-a consigo quando se retirasse. Havendo sido despertada, timidamente ela se dirigiu à mesa, aparentemente confusa ao sentir que a observávamos. Depois de alguns momentos de hesitação, subiu à mesa, ficou sobre ela de joelhos, visivelmente envergonhada por sua postura, pelo espaço de 2 minutos. Olhou de pessoa em pessoa e ao objeto que havia de tomar, e estendeu a mão, apanhando-o. Meteu a lâmpada no bolso e não pôde resistir até que finalmente deixou o recinto.